Abraão, que havia se matriculado na escola da fé aos 75 anos. Quantos anos? Gênesis capítulo 22, Abraão está aproximadamente com mais de 100, com aproximadamente 100 anos. Em contrapartida, estava passando ainda por provas terríveis, por experiências intensas. Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão que ele ofereça um filho. Abraão, em Gênesis capítulo 15, tinha pedido a Deus um filho. Em Gênesis capítulo 22, Abraão agora está tendo que oferecer este filho que havia pedido a Deus em sacrifício. Gênesis capítulo 22 é uma das provas terríveis, é uma das experiências máximas de Abraão como homem de fé. Eu preciso aqui descrever para vocês a trajetória de Abraão em suas provas, antes de passar a maior prova, que é Gênesis capítulo 12, ou Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 12, Abraão teve que lidar com a prova da despedida, quando teve que sair da casa do seu pai e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Gênesis capítulo 3, Abraão teve que lidar com a prova da fome, quando desceu ao Egito, pois duvidou de Deus e foi buscar ajuda no Egito. Acabou? Claro que não. Logo em seguida, Abraão teve que lidar contra reis poderosos, quando o seu sobrinho Ló foi sequestrado, e Abraão teve que lutar contra estes reis poderosos. Logo em seguida, Abraão também teve que deixar Agar e o seu filho Ismael. Em seguida, Abraão teve que rejeitar as ofertas, os benefícios que o rei de Sodoma lhe havia prometido, lhe proporcionado. E Abraão teve que dizer não. Diante desses fatos, o escritor começa dizendo no capítulo 22, que depois destas coisas, depois destes acontecimentos, provou Deus a Abraão. Versículo 2, o Senhor pede a Abraão que lhe ofereça o seu filho. Versículo 3, a Bíblia diz que Abraão se levantou. Abraão fez o quê? Abraão se levantou. A expressão aqui, Abraão se levantou, significa dizer que Abraão obedeceu prontamente. Abraão não tinha nenhuma dificuldade em obedecer a Deus. Gênesis capítulo 12, quando Deus pediu para Abraão sair da sua casa, da casa do seu pai, a Bíblia diz que partiu, pois, Abraão. Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a Abraão que ofereça a Isaque, a Bíblia diz que levantou-se Abraão e foi. Eu quero compartilhar uma coisa com você diante desta exposição aqui. Obediência é uma questão de maturidade e fé. Somente quem é maduro na fé obedece sem questionar. Se você ainda não aprendeu a obedecer, se você é um daqueles que questiona, que procura saber os porquês, que indaga o porquê isso, o porquê aquilo, é um sinal de que você ainda não é maduro na fé. É um sinal de que você ainda é imaturo na fé. É um sinal de que você ainda é uma criança, é um bebê. É um sinal de que você ainda é um menino na fé. Porque somente os maduros da fé, eles obedecem sem questionar. Larga de questionamento, para de reclamar, começa a exercer essa maturidade, começa a exercer essa fé. Se você tem fé, se você tem maturidade, quando Deus falar uma coisa, você não vai procurar saber o porquê. Quando Deus te pedir para você fazer, você não vai procurar saber como vai fazer. Simplesmente obedece, porque somente os maduros da fé obedecem sem questionar.